Boa noite, boa noite. Nossa jornada começa hoje. Vai ser muito, muito interessante a gente começar a trilhar esse entendimento do mago. Oi! Esse entendimento do mago agora nessa lua nova em Áries. Tá sendo um momento muito propício. Vamos esperar entrar mais alguém. Eu tô tendo problemas de conexão. Tô tendo problemas que acabou a água aqui dentro de casa. Então, parece que tudo hoje tá dando um motivo para que o nosso signo de Áries venha e a gente exploda, né? Então, já fica uma pequena reflexão. Não é nada do estudo que a gente vai fazer hoje, mas como é que foi seu dia hoje? Você conseguiu manter a paciência? Como foi a forma de você mostrar o que você estava sentindo? Você foi muito brusco? Você foi muito duro? Você foi bem agressivo? Essa lua em Áries, ela vai trazer isso, ela vai mexer com a gente, tá? Ela vai ficar aí uns 2 dias e depois ela já passa para o próximo signo, então é normal. O Sol vai também trazer essa inquietação pra gente, então segura, não surta, vai estar tudo certo, entendeu? A gente só não pode pegar e ir pro lado negativo de Áries, porque é isso que o mundo não precisa agora, né? É briga, é discussão, é desentendimento. A gente precisa parar com esses barulhos, tanto externos quanto internos, e focar no que é importante, focar no nosso aprimoramento pessoal, profissional, espiritual. O que for alheio a isso, desapega, OLX e vamos ser felizes, beleza? Bom, nossa, deu até calor. Tudo isso que eu tava fazendo, resolvendo, me deu até calor. Bom, a jornada do mago. O que é a jornada do mago? Eu comecei a estudar esse livro do Caminho do Mago, do Deepak Chopra, e o interessante foi, eu comecei num momento que eu acho que eu ainda não estava pronta, sabe? Aquela situação que você ainda não tá no ponto certo. Então, uma hora eu parei. E aí eu retomei ele esse ano e foi algo que fez um boom na minha cabeça. Foi assim, o que eu precisava para dar um start na minha noção, né, de que eu posso ter sim 2 profissões, eu posso sim ser, consigo separar elas, né? Eu sou tanto advogada quanto agora terapeuta holística, né? Trabalho com astrologia, numerologia quântica, com tarot terapêutico e quântico. E eu tinha muito receio de me mostrar, de acabarem não entendendo que eu consigo ser as 2 coisas. Eu posso ser advogada e posso ser terapeuta. E na hora que eu fiz esse estudo desse livro, as coisas ficaram muito claras, porque tudo isso acaba sendo somente rótulos. O que importa é o caminho que a gente está fazendo para voltar para casa. Quando a gente volta para casa, a gente tem a paz, sabe, aquela paz de espírito que todo mundo deseja? É isso que o Caminho do Mago propõe pra gente, tá? Então, inicialmente a gente vai fazer o estudo desse livro aqui, tá? O Caminho do Mago, do Deepak Chopra. Tem para comprar, é um livro antigo, ele foi publicado em 1995, tá? Ainda tem exemplares para comprar. Tem em PDF, mas quem tiver condições, quem puder, quem achar o livro, compre. É um livro que vale a pena e toda vez que você pegar ele, você vai interpretá-lo de uma forma diferente, tá? Eu tô terminando de montar o meu link da bio, mas
Se você tem Telegram, entra lá no Telegram e coloca Cultura Galáctica. Você vai encontrar a gente. Entra no canal. Eu vou postar coisas durante a nossa jornada. Eu tenho o PDF, eu disponibilizo para vocês, para que vocês vão estudando junto comigo e que a gente consiga trilhar esse caminho, tá? Então, de praxe, explicar quem é o autor, o que ele fez, quem ele é, né? Então, Deepak Chopra, ele é nascido no dia 22 de outubro de 1946. Então, ele é um escorpião, né? É uma pessoa que você não pode brincar com ela de um jeito que ela não gosta, senão não vai dar certo. Mas ele é muito espiritualizado. Ele é um indiano, nascido em Nova Delhi. Ele é médico, escritor, professor de Ayurveda, espiritualidade e medicina do corpo e mente. Todos os livros do Deepak Chopra eu recomendo, tá? Fortemente. Tem coisas que eu entendo por uma outra perspectiva do que ele, mas em 98% do que ele escreve, do que ele ensina, eu acredito, eu sigo e faz muito sentido para mim na minha vida, tá? Então, se você tiver interesse em algum dia comprar algum livro do Deepak Chopra, pode ir, que o dinheiro vai ser muito bem pago, tá? Então, uma coisa que eu fiz, uma correlaçãozinha interessante que eu fiz é o livro. Esse livro ele foi publicado em 1995, né? Então, ele já tem uma idade avançada, né? Peraí que eu não fiz essa conta. 95, então ele tem 28 anos, né? Eu vou fazer 28 anos. Só que a soma de 1995 dá 24, que quando a gente soma dá 6. 6 é o equilíbrio, é a harmonia, né? Se você ainda não viu o nosso post sobre anos pessoais, corre lá para você dar uma olhada, entender mais ou menos como é que tá o seu ano pessoal, como calcula, tá? Mas esse livro aqui, ele tem uma energia, por ter sido publicado em 95, de 6, que ele sempre busca o equilíbrio, o caminho do meio, a harmonia. Por isso que é o livro do Caminho do Mago, certo? As sincronicidades sempre aí aparecendo pra gente. Que calor! Então, o Deepak Chopra, ele começa falando sobre que o mago, ele é um ser que na Índia existe. Eles nunca veem que o mago sumiu da face da terra, porque para ele os magos existem. Os magos são os nossos gurus de atualmente, né? São pessoas que tentam iluminar os outros. E ele coloca uma coisa muito interessante aqui, ó. Um mago pode transformar o medo em alegria, a frustração em realização. Um mago pode transformar o tempo no intemporal. O mago pode levá-lo além das limitações, em direção ao ilimitado. Eu recomendo que depois dessa live você pegue e leia esse comecinho de livro, porque hoje a gente vai fazer tanto o prefácio quanto a primeira lição. São 20 lições que o Merlin dá, tá? Então, leia, tenta pegar a essência do que ele está escrevendo e pegar e puxar para sua vida, tá? E aí a gente vai conversando, pode ser lá no Telegram, a gente pode conversar na live seguinte. Vão ser lives seguidas, todos os dias vão ter live, menos de sábado e domingo, né? É um momento de descanso, é o meu momento sabático, que eu fico longe das redes sociais, porque ela suga muita energia, né? Então eu preciso de um momento de ficar com a minha família,
descansar, né? Como eu tenho outro emprego, eu também preciso, né, fazer esse meio de campo, vamos dizer assim. Então, sábado e domingo a gente pula, vai ficar para reflexões e a gente volta na segunda-feira, tá? Então, os gurus atuais. E aí ele fala da alquimia, que a alquimia ela não passa de um símbolo, porque ele é uma forma de transformar o ser humano em ouro. Antigamente, eles falavam que os alquimistas, eles conseguiam transformar qualquer tipo de metal em ouro. Aqui, pro Deepak Chopra, ele entende que a alquimia não é para transformar coisas materiais em ouro, mas sim para transformar o ser humano em um ser de ouro. E por que um ser de ouro? Porque o ouro é o único metal que ele não ele não pode ser alterado. Você não consegue mexer no ouro, senão ele deixa de ser ouro. Então, ele é puro. A essência dele é pura. Então, é um espírito puro. É isso que a alquimia vem trazer. O retorno de um ser puro, tá? E com o passar, né, ele faz um questionamento do porque nós precisamos dos magos. Porque a gente precisa abandonar esse trivial, essa situação monótona. A gente precisa começar a viver como se nós estivéssemos em uma região de mitos, num mundo de mitos. Porque os mitos existem. A gente precisa fugir do que é acordar às 6 horas da manhã, ir para o trabalho, almoçar, e aí depois tem um cafezinho da tarde, aí depois você janta, toma um banho, dorme e faz a mesma coisa todos os dias. Isso a gente chama de Matrix. E para ele fala que isso não é, por isso que a gente precisa do mago de volta, porque o mago, ele transita entre as dimensões. O Merlin, eu não sei se você já assistiu a Espada Era Lei da Disney, não é a mesma coisa que os contos arturianos, tá? Tem muitas coisas que são divergentes, mas você vê o Merlin, ele às vezes fala coisas que já aconteceram. Então ele fala, cuidado com a cadeira, e a cadeira já tinha quebrado. Não deu tempo, porque ele viu lá na frente, na hora que ele voltou, o negócio já tinha acontecido. Então o mago, ele transita, ele não consegue permanecer, e às vezes parece que ele é um velho gagá, né? Porque ele não consegue falar coisas que façam sentido. Mas para ele faz todo sentido. Porque ele não fica preso no tempo. Para ele, o ontem e o hoje e o amanhã não existem. Isso é uma coisa conectada. Ele consegue ir para o passado, ele consegue ir para o presente, para o futuro. E o presente é só uma situação que ele está vivendo no momento, tá? E um ponto muito importante, ele fala que o mago, ele existe dentro de cada um de nós. Esse mago, ele vê tudo e sabe tudo. Então, no fundo, o mago, ele não é o outro, ele é você mesmo. É aquele ser, é aquele diamante bruto que ainda existe dentro de você, que está adormecido. Que ele ainda não conseguiu ser lapidado para que a essência dele brilhe. Um diamante que ele não é lapidado, ele continua sendo diamante, mas ele não brilha. Ele não chama a atenção da mesma forma. E é isso que está acontecendo com a gente. Merlin tinha muito medo de ser o último a ter o conhecimento do caminho do mago, porque o último aprendiz foi Arthur. E Arthur, ele tinha medo que Arthur não conseguisse, depois que ele encontrasse a vida lá fora, a vida mundana, porque ele viveu mais da metade da vida dele, né, até mais ou menos uns 15 anos, junto com Merlin. Ele não conhecia a vida dos homens. Então Merlin temia que quando ele fosse
para fora, ele ficasse preso ao poder, ao ego, ao dinheiro, e ele esquecesse todas as lições que ele passou. O que é realmente importante e como lapidar o nosso diamante. E infelizmente, quando Camelot caiu, parou, deixou de existir, né? Os ensinamentos de Merlin foram junto. Mas Merlin fala uma coisa muito bonita, de que os ensinamentos dele estão no ar. Basta você respirar. Então, você não precisa buscar nada fora, porque tudo que você precisa está dentro de você. E nesse momento você pode achar difícil e até mesmo loucura. Mas quanto mais você vai cutucando, mais você vai sentindo que aquele diamante ele vai tomando forma, tá? A gente tem que tomar consciência de que nós somos responsáveis por tudo que está acontecendo na nossa vida e na vida dos outros. O que eu achei muito interessante ele colocar, porque linka com o Ho'oponopono da identidade própria. Se vocês não conhecem, depois deixa aqui nos comentários. Se vocês querem que eu explique o que é o Ho'oponopono, como pratica o Ho'oponopono, vai ser bem interessante. Eu faço uma live só disso, tá? Ele fala aqui o restante da lição é assim: o mago ele tá além dos opostos da luz e das trevas, e do bem e do mal, do prazer e da dor. Tudo que o mago vê tem suas raízes no mundo invisível. A natureza reflete o estado de alma do mago. O corpo e a mente podem adormecer, mas o mago está sempre desperto. O mago possui o segredo da imortalidade. Por que ele tem o segredo da imortalidade? Porque ele não fica preso, ele não é apegado a nada. Ele sabe que tudo é passageiro e ele sabe que as limitações que são impostas pra gente hoje, elas são falsas. Falsas. E é muito engraçado, porque até eu, às vezes, fico com essa sensação, mas tem coisas que a gente não pode fazer. A parede, essa parede, ela é dura. Eu não consigo atravessar a parede igual um fantasma. Mas no momento em que você entende o mago, você entende a filosofia dele e é um passo a passo que é cansativo. Você vai, depois você volta, e aí você para um pouco nesse degrau evolutivo, aí você continua, né? Então, você vai descobrir que essa parede aqui, ela não é dura, ela não é intransponível. Você consegue atravessar ela. Conde de Saint-Germain, que é uma pessoa conhecida e tem fatos históricos, ele conseguia transformar qualquer metal em ouro. Ele tinha um elixir que deixava ele com uma aparência de 45 anos por muitos anos e deu esse elixir para uma condessa na França e ela ficou durante 25 anos com a aparência de uma moça de 25 anos. As coisas não são impossíveis. O impossível, ele tá aqui dentro. Foram portas que foram fechadas na nossa cabeça que é mais fácil você controlar as pessoas quando elas não entendem, quando elas são, eu não quero usar essa palavra, quando elas são facilmente manipuláveis. Olha, se você atravessar a parede, você vai se machucar. Quem disse? Foi colocado na sua cabeça e agora você acha que você não pode. Mas e se você puder? Tem pessoas que podem. Tem pessoas que levantam carros do nada, mulheres que levantam carros para salvar os filhos. Isso é só
uma injeção de adrenalina para salvar uma pessoa? E aí isso fica para uma próxima conversa, né? A gente vai entrando numa situação, num looping bem doido. Para começar, cada lição, ele dá um passo a passo de como a gente tem que seguir esse livro. Não tem. Se você pegar o livro agora, junto comigo, e começar a ler, e você quiser ler ele num dia só, vai ser muito denso e você vai largar no meio, tá? Então, ouça aqui a tia e ouça aqui o livro. Não tem como fazer isso um dia só. Eu tentei fazer isso. Eu meio que pirei. E aí depois eu parei e falei, não, eu vou seguir o que ele tá dizendo. Então você tem que ficar num lugar tranquilo, relaxado, tá? Antes de ler qualquer lição. Você tem que ler os aforismos e parar um pouquinho e tentar interpretar o que ele tá sendo dito, tá? Se precisar, ler novamente, para você ter os insights. Se você tiver um papel do seu lado, vai ser muito bom. Você vai anotando ideias. O meu livro tá todo rabiscado, né? E aí você vai continuando a leitura daquela lição, porque ela é dividida em 3 partes, tá? A lição, a compreensão e vivendo a lição. E ela tem que ser feita uma a uma. E se for dado um exercício, você precisa realizar o exercício também, porque a forma de absorção vai ser muito melhor, ok? Então, durante um dia, absorver bem, isso mesmo. Então, vamos começar aqui. Lição número 1. Existe um mago dentro de todos nós. Esse mago tudo vê e tudo sabe. O mago está além dos opostos da luz e das trevas, do bem e do mal, do prazer e da dor. Tudo o que o mago vê tem suas raízes no mundo invisível. A natureza reflete o estado de alma do mago. O corpo e a mente podem adormecer, mas o mago está sempre desperto. O mago possui o segredo da imortalidade. Foi aquilo que a gente leu anteriormente. Essa é a nossa primeira lição. Então, aí ele conta um pequeno trecho de um dos contos arturianos, tá? Essa historinha, ela é assim. O Merlin, ele preparou uma refeição para o Arthur. Ele entregou e pediu, experimente, prove. E aí o Arthur sentiu o aroma, viu a sopa, né? Colocou a colher na boca e ele ficou encantado com aquela sopa. Era carne de cervo com carne de veado, com raízes silvestres, muito bem temperada. Tava uma delícia. Na hora que o Arthur foi pegar a outra colher, o Merlin tirou a cumbuquinha de sopa dele. E aí ele ficou assim, mas eu quero mais, né? Não é justo, eu tô com fome, me dê mais. Aí o Merlin falou, não. O banquete completo está na primeira colherada. E aí você vai falar, como assim? Se eu como um prato de comida e eu ainda sinto fome. Aí o Arthur, ele ficou muito frustrado, porque era uma criança, né? Ele falou, nossa, mas estava tão gostoso, eu queria mais. Só que aí ele foi percebendo que ele já estava se sentindo saciado e ele não precisava mais daquela sopa. Era como se ele tivesse tomado o prato inteiro. E aí o Merlin, porque senhores, né, velhinhos, a gente sabe que eles gostam de falar sozinhos, murmurando por aí, né? E aí o Merlin saiu falando assim, pense bem, de que serviria todos esses anos de escola de magia se eu não pudesse mostrar tudo pra você na primeira lição? E aí você fala, hã? Como assim? Né?
A primeira lição que o Merlin passa para ele, pro Arthur, é ele entender que não existe nada que limite ele, né? É para você olhar além das suas limitações, além do que é imposto para você. Ele não precisava de mais. Ele só precisava daquilo que foi dado. Continua sendo assim muito, né? O Merlin coloca: um dia você perceberá que todo o universo pode ser encontrado dentro de você. E nesse dia você será um mago. O mago não vive no mundo, ele vive nele. Então o mago, ele tem as suas próprias crenças, as suas próprias definições. Ele não vive alheio, ele não vive seguindo o que os outros falam. Por isso que ele é tido como estranho, como biruta, às vezes, certo? Tem uma passagem aqui que eu achei muito interessante. Ele fala de uma situação de máscara. Quantas máscaras você está usando? Quantas máscaras você usa todos os dias? No momento em que você conseguir arrancar todas as suas máscaras, você vai se encontrar. Você vai encontrar aquele diamante bruto. E é isso que ele falou. Olhe além do seu eu ilimitado. Do seu eu limitado para você enxergar o seu eu ilimitado. Nós colocamos muitas barreiras e muitas limitações. Nós falamos, eu gosto disso, eu não gosto disso. Na hora que você coloca uma limitação, você já não enxerga mais aquela situação como ela realmente é. Você já parou para pensar? Faz esse exercício enquanto você estiver assistindo um filme. É mais fácil com um filme, depois você vai progredindo. Pega um filme, você vai ter tanto o mocinho quanto o vilão. Você olha para eles e fica sentado como um observador, sem dar palpite de quem tá certo e quem tá errado. Só porque o mocinho é mocinho, então ele tem que estar certo, e só porque o vilão é vilão, ele tem que estar errado. Não faça esses pré-julgamentos, só pare e fica assistindo. Você vai entender que tem um universo muito maior do que isso, do que está acontecendo. Isso acontece nas brigas, nas situações de família, né? Quando você vê marido e mulher brigando, você sai um pouquinho e você fala, a briga não é entre eles. Eles estão preocupados ou eles estão tentando se matar por uma coisa que não tá nem aqui. E não existe certo e errado nesse momento. Existe só essa situação. E como é que a gente resolve ela da melhor forma possível? Tem que ser parado, tem que ser pensado nisso. Certo? E aí você volta na reflexão que ele coloca de que nós somos responsáveis por tudo que acontece com a gente e com os outros. Porque nós temos essas informações limitantes dentro da gente. Vamos dar um exemplo, porque isso fica muito abstrato, né? Um exemplo. Você vê um marido que traiu uma esposa. E eles estão discutindo. Ela tá gritando e em prantos porque que isso está acontecendo com ela, porque ele fez isso com ela, e ele não tá nem aí com essa situação. Ele tá assim, chora aí, não tem nada a ver com isso, sabe? Tava ali, tava fácil, eu peguei.
E aí você olha pra ela e você fala, nossa, tadinha. Você já pegou e direcionou a sua visão de bem e mal. Ela é boazinha, ela é a tadinha e ele é o malvado. Não tô falando que não exista isso, tá? Que ela possa, sim, ser a pessoa que tá sofrendo ali, que tá sendo punida por uma situação que o outro fez. Mas você tem essa informação dentro de você de que homens que traem não prestam e que mulheres que são traídas sofrem muito, choram muito. Você tem isso dentro de você. Então, se você apareceu naquele problema, você também faz parte dele. E como você faz para não fazer mais parte dele e para ajudar que esse problema se dissolva? Você usa a técnica do Ho'oponopono. E qual é a técnica do Ho'oponopono, Thaís? Você pode fazer para o sentimento, você pode fazer para si próprio. E aí, por exemplo, eu vou fazer para mim, porque eu preciso me perdoar por ter essas informações dentro de mim que estão causando essa discussão com esse casal, essa moça que tá sofrendo, esse moço que não tá tendo uma visão inteira, ele pode estar prejudicando a família dele, né? Então, o que eu faço? Você vai falar o seu nome, né? Por exemplo, o meu, Thaís, abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. O eu te amo sempre no final, porque ele é uma forma de elevar o seu pedido. É como se a gente estivesse fazendo uma oração, tá? Mas a gente está fazendo isso e enviando para a divindade. Se for para um sentimento, o sentimento é mágoa. Então você vai fazer mágoa abençoada. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata. Eu te amo. Quando a gente abençoa algo, a bênção sempre volta para você. Quando você amaldiçoa algo, ela também volta para você. Então, por isso a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que a gente pronuncia. Então, se você conseguir fazer essa pequena prática, ela não tá no livro, mas foi um insight que eu tive enquanto eu estava lendo esse capítulo, que era muito parecido com o Ho'oponopono. Não é uma religião, não é algo que possa fazer mal a ninguém. Ele só vai beneficiar o universo, ele vai beneficiar a todo mundo que sente mágoa, que sente tristeza. Então, volto a dizer, se você não conhece o Ho'oponopono, tem interesse, escreve aqui, eu faço uma live explicando ele e como a gente pode trabalhar com ele para elevar a energia do planeta e diminuir muitas situações trágicas que podem vir a acontecer, tá? Não é fácil. Uma coisa eu vou te dizer, não é fácil. Mas você tem que ter essa iniciativa. O momento é propício para ter iniciativas. Lua nova com a semana azul do calendário das 13 luas. O momento é da gente erguer a cabeça e começar a andar. É como se a gente tivesse acabado de voltar de férias, bem energizado, e falando, vou voltar pro trabalho. O nosso trabalho aqui é ser cada dia uma versão melhor de nós mesmos. E não só pensando no nosso ego, mas é pensando sempre no coletivo. Como eu posso ser útil hoje? Posso ser útil para quantas pessoas? Não importa se foi para uma, se foi para 2 pessoas, ou se não foi para ninguém. O importante é a sua intenção. No momento em que você joga a sua intenção para o universo e fala para ele que as pessoas que realmente precisam da minha ajuda hoje, dessa minha fala hoje, escutem,
o universo vai trazer as pessoas que precisam disso, tá? Acredite, nós estamos num momento de transição planetária que não é mais ver para crer, é crer para ver, tá? E se a gente continuar com uma situação de São Tomé de Aquino, a gente não vai conseguir progredir. E as pessoas que precisam da nossa força, do nosso empenho, elas vão acabar ficando no meio do caminho. E a nossa intenção é salvar o máximo de pessoas possíveis. É salvar o máximo de almas possíveis. Se você tá aqui, se você tá me ouvindo, provavelmente você tem ressonância com o que eu tô falando. Você acredita na Matrix, que a Matrix existe? Você acredita que as sincronicidades existem? Você tem interesse em aprofundamento espiritual? E isso é muito bom. Mas se você pegar, metade da nossa população ainda não tem interesse sobre isso. E quanto mais alto você vai chegando, menos as pessoas querem. Elas não querem aprender. E na hora que elas têm vontade, algo acontece que a vontade delas cai. Porque a energia tá densa. Porque a gente vive sempre na base do dinheiro, na base do cansaço. Nós trabalhamos para ganhar um dinheiro que vai embora em menos de uma semana. E isso você se sente mal. E você vê artistas ganhando muita grana. E aí você fala, nossa, mas eu tô aqui, tô labutando 5 dias por semana, né? Das 8 às 8. E tá difícil pagar as contas, isso é justo, isso é certo? A gente tem que tirar esse foco, esse não é o foco, é isso que eles querem, para que você não ande, para que você não tenha forças para buscar o seu eu interior. Cocriação existe, poder da manifestação existe. Quando dizem para você que isso não existe, não é verdade. Se a mídia fala alguma coisa, esquece. Muda. Se você inverter o que eles falarem, aí sim você vai encontrar a verdade. Mas a melhor verdade, a verdade pura, ela aparece no momento que a gente está naquele do observador. Sem ver quem é mal e quem é bom. Somente sentindo a situação. Porque os gregos já falavam, existe a minha verdade, a sua verdade e a verdade verdadeira. E no momento que todo mundo entender que só existe uma verdade, é aquela verdade, ela é pura. As pessoas não vão mais brigar. As pessoas vão se entender. Isso seria muito interessante, mas ainda tem muitas situações na vida que elas não propiciam isso. E aí ele coloca, eu tô falando de manifestação e de cocriação, olha o que ele coloca. Essa é a chave para o milagroso, pois tudo que você puder ver em seu mundo interior, você produzirá em seu mundo exterior. Lembra de Platão quando ele falava sobre o mundo das ideias, lá na nossa filosofia? O mundo das ideias é o mundo perfeito. Só que Platão naquela época não conseguia falar que o mundo das ideias ele estava aqui. E quando ele vinha para cá, ele vinha deturpado, porque
porque o ser humano ele acabava deturpando de alguma forma aquela ideia perfeita. Nem tudo era igual uma cadeira. O meu professor de filosofia falava, se você imaginar uma cadeira no mundo das ideias e você recriar ela aqui, ela tomou vida. Mas Platão, na República, ele imaginava uma cidade perfeita. Só que quando a gente coloca aqui, a gente não tem nossas cidades perfeitas. Certo? Então, às vezes existem deturpações. Mas aqui, no momento em que você coloca na sua mente, eu sou próspero. Vamos usar a prosperidade. Eu sou próspero. Você acredita lá no fundo do seu ser que você é. Você imagina tudo que você pode criar e todas as pessoas que você pode auxiliar. O que você pensa no seu interior, ele vai acontecer no seu exterior. Quando são coisas boas, fica difícil a gente visualizar. Acaba ficando abstrato. Vou pegar com algo ruim. Você já acordou de ovo virado? E aí já começa tudo ruim. Você não dormiu direito, aí o cachorro tá latindo, e aí você vai tomar o café tava frio. Aí você fala, não podia ficar pior o meu dia. Aí você chega no trabalho e seu chefe briga com você. Aí você fala, nossa, que droga de dia, né? Aquelas palavras, né? E aí você chega pra comer, comida vem fria. Eu gosto de comida fria. Ela vem fria e ruim. E no final do seu dia, vai tendo vários desenrolar de coisas horríveis. Por quê? Porque você falou, não tem como ficar pior. Teve. Se tivesse parado no café frio, nossa, que bênção seria. Mas o poder da palavra foi esse. Não tem como ficar pior. E ficou. O seu chefe brigou com você, você comeu comida fria e ruim. Aí você pode ter batido o carro, você pode ter discutido com a sua mãe, você pode ter ido tomar um banho e você descobriu que não tinha água. E aí você tava fedendo, aí você fala, não, eu acabei de trocar a roupa de cama e vou ter que dormir fedendo. Pronto. Por causa de uma palavrinha. Do seu mundo interior que você expressou, o seu mundo exterior aconteceu tudo o que você não queria. O interessante é que quando é algo positivo, a gente não consegue reconhecer, a gente não consegue visualizar. É bem chato isso, sabe? Mas como a gente pode fazer então pra gente permanecer num estado positivo? Como é que a gente pode permanecer sempre atento? O silêncio. O silêncio é o local do mago. Na Gruta de Cristais, o que mais tinha era o silêncio, aonde Merlin ficava com o Arthur. O silêncio reinava. Quando você tem o silêncio, mesmo que exista aquele barulho interno, você vai sentindo que ele vai dissolvendo a um ponto que o silêncio vai reinar dentro e fora. Porque sem o silêncio você não consegue começar a trilhar o caminho do mago. Porque é muito barulho interno que a gente tem. É muita coisa que a gente carrega. Quantas vezes você tá cozinhando, ouvindo um vídeo, conversando com uma pessoa, você não tem silêncio? Para um pouquinho agora e reflete comigo. Quanto tempo do seu dia você está realmente 100% em silêncio? Sem julgar, sem criticar, sem amaldiçoar. Silêncio, sem pensar. Ah, mas ficar sem pensar é impossível, ok?
Mas os nossos pensamentos, a gente não precisa enraizar eles o tempo todo. Você pode estar aqui, né? Tá me ouvindo? E aí passa na sua cabeça, preciso fazer a janta. Se você deixar a janta ir embora, você sabe que você tem que fazer a janta. Aí vai brotar outro. Nossa, eu acho que eu também preciso tomar um banho. Entendeu? Se você enraiza ela, como é que vai ser? Nossa, eu preciso fazer a janta. O que será que eu tenho na geladeira? Será que eu tenho frango? Será que dá pra fazer uma berinjela? Será que eu preciso fazer arroz? Mas será que tem água? Será que a água voltou? Mas será que eu comprei gás? Você parou de me ouvir. E você parou de se ouvir. Entendeu? O silêncio é aonde o mago está. Você precisa ter essa tranquilidade. E no nosso dia a dia isso é complexo, pode parecer complicado, mas coloco para você essa lição agora. Se você conseguir, fica agora, depois da nossa live, uns 5 minutinhos refletindo só no silêncio. Senta num lugar gostoso, se você estiver num local onde possa sentar lá fora, olha para o céu, toma um ar fresco e deixa os pensamentos passarem. Aquelas vozes maldosas que existem na nossa cabeça, porque existe uma voz que ela é muito bondosa e ela é muito carinhosa e você vai começar a ouvir ela porque é o seu mago interior. E ele vai começar a te dar insights e ideias e sensações e você vai se sentir muito bem. Se você também é como eu e tem falta de água no seu mapa astrológico, eu recomendo um banho. E se possível, gelado. Aonde eu tô tá muito quente. Então eu recomendo um banho gelado. Se você tiver num local que tá friozinho, toma aquele banho morninho e deixa bater água bem aqui, ó. O meu local de insights, de silêncio interno, de aproveitar o que está acontecendo é no banho. E é no banho que eu sinto aquela força, aquela sensação de estar protegida, de ser guiada, sabe? É muito gostoso. Se você é bem religioso, faça uma oração. Faça uma oração e peça para Deus, ou para Alá, ou para Buda, para Maomé, para o universo, o que você acreditar. Peça para você ser guiada. Peça que ele te mostre o caminho. Porque se você, como eu, entende que eu e Deus somos um só, independente do Deus que você acredita, eu e Deus somos um só, então eu também tenho um potencial divino dentro de mim. E quando eu converso com ele, eu também tô falando com o meu eu interior. A gente tá tudo interligado. E é tão reconfortante falar isso, sabe? É uma das primeiras vezes que eu falo isso e eu não me sinto maluca. Então, faça isso, você vai se sentir abraçado. Se o seu dia foi difícil, se o seu dia foi puxado. Sabe, o meu começou, deu um uou, e aí desceu, e aí subiu. Você tem que permanecer com a tranquilidade. Faça algo que você gosta. E tente permanecer no silêncio. No momento que aquela voz maldosa vier, joga ela de lado e deixa o seu eu interior falar. Começa a lapidar aquele diamante dentro de você, tá? Então, a lição de hoje do Merlin é, repetindo, olhe além do seu eu limitado para ver o seu eu ilimitado. Anota isso. Anota e reflete sobre isso. Quais são os insights que vêm na sua cabeça?
que você consegue desconstruir a partir dessa frase? Fique em silêncio um pouco depois de escrever ela e veja o que aparece na sua mente. Faça um pequeno diário da nossa jornada do mago. Você vai ver que a forma de pensar e os barulhos internos, eles vão diminuindo e você vai começar a ouvir realmente o seu mago interior. Então eu vou ler de novo. Então anota. Olhe além do seu eu limitado para ver seu eu ilimitado. Além da lição do livro, faça também uma prática de Ho'oponopono se você conseguir. Pode ser para você, como pode ser para um sentimento que você está tendo hoje que está sendo difícil lidar. Tristeza, mágoa, preocupação, ressentimento, angústia, frustração, não sei se eu disse. Ultimamente eu tô com a síndrome do pensamento acelerado. Então, eu também às vezes paro e volto no meu silêncio. Então, sinta o que tem aqui que pode estar te incomodando. Limpa ele. Se perdoe por ter carregado esse sentimento por tanto tempo. Ajude um irmão, porque todos nós somos irmãos, ajude um irmão também a tirar esse peso, esse fardo que ele está carregando. Você não precisa fazer para ele, basta você fazer para você. Quando a gente faz e intenciona o bem, tanto pra gente, limpando o nosso, se perdoando por ter carregado isso, ele emana pro universo. Tá? Então, uma prática de Ho'oponopono, se você puder. O silêncio. Faça a prática do silêncio. Sente no cantinho da sua casa que você se sinta confortável. E deixa seus pensamentos só passarem. Não enraiza nenhum. Deixa passar as vozes malvadas. Você vai ouvir o seu mago e ele vai falar: segue que eu tô aqui. Tá tudo bem. E pega essa frase aqui que eu acabei de falar e destrincha ela. Sente o que ela tá mexendo dentro de você. Você pode falar que você ficou frustrada, que você ficou com medo, que você não vai ver mais, que a Thaís é maluca. Limpa isso. Vamos junto. Aqui tá todo mundo segurando a mão de todo mundo. Tá? Então, você não é um ser limitado. Você é um ser ilimitado. E para seres ilimitados, não existe barreiras. Você pode criar tudo. Só com a sua mente. Só com a sua fala. Ok? Então, gente, esse foi a nossa primeira live da Jornada do Mago, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você tem Telegram, entra lá no nosso canal do Telegram, dá um oi, tá? Cultura Galáctica. Dá um oizinho lá, que eu vou postar o livro em PDF para vocês acompanharem e lerem também as lições, porque aqui eu não posso fazer a leitura por causa do copyright, né, os direitos autorais do livro, então eu pego trechos e vou falando os meus insights, essa é a minha opinião, tá? É a forma que eu vi, que eu interpretei nesse momento, tá bom? Então, entra lá, que amanhã eu vou mandar um áudio de manhã. E amanhã é quarta-feira. Amanhã eu vou permanecer com o mesmo horário. Vamos fazer essa semana nesse mesmo horário, 6h30,
tá? Horário do Brasil. E se precisar fazer alguma alteração, a gente vai fazendo no decorrer da nossa jornada, tá? Lembrando que aos sábados e domingos vai ser um momento de reflexão, tá? E aí a gente sempre vai retornar na segunda-feira, ok? Deixa eu ver se eu preciso falar mais alguma coisa. Se você achou interessante, se você sentiu que alguém que não está aqui precisava ouvir isso, pode mandar para ela. Vai ficar gravado. A nossa jornada ela vai ficar totalmente gravada aqui no Instagram. E eu tô pensando na possibilidade de colocar ela lá no YouTube também, tá? Vai ficar lá na aba de Reels, se eu não me engano. Eu consigo colocar em séries. Eu sou nova nisso, tá, gente? Mas ele vai ficar gravado. E eu vou tentar criar uma série só da jornada do mago pra ficar bem arrumadinho, porque eu sou aquela virginiana que gosta de coisa arrumada. Então, não importa. Se a gente estiver na 10ª aula e alguém quiser entrar e alguém quiser assistir, pode. Não é de um período, é atemporal essa jornada. Posso fazer ela novamente no futuro? Posso, com outros insights, com outras ideias. Mas essa daqui, a nossa primeira jornada do mago, ela vai ficar 100% gravada, tá? Então, se você tem uma pessoa que você sente que ela precisa ouvir tudo isso que eu acabei de falar, pede para ela vir aqui, entrar, seguir a gente aqui na Cultura Galáctica, entrar no nosso canal do Telegram e assistir desde o comecinho, tá? Não pode pular. Não pulem, não tenham pressa. Tudo que é bom leva tempo. Não se esforcem. Não se esforcem no sentido de nada que é pesado demais vai ser produtivo. Então, se você sentir que você tá muito fatigado, você para e pensa assim: não precisa ser tão difícil. Não precisa ser tão difícil. Você vai sentir que aquele peso vai fazer plá no chão. E aí amanhã eu explico por que o mago fala sobre o não esforço. Não é esse tipo de esforço que a gente fala aqui no nosso mundo mortal. É outro tipo de esforço. Tá bom? Um beijo para todos vocês. A paz começa comigo. Namastê.